Olá, eu sou a doutora Ana Maria Rocha, estou falando diretamente da Rede Vivax de TV e estamos no Outubro Rosa, que é um mês de conscientização contra o câncer de mama, que é um mês muito importante para todas as mulheres de fazerem não só o autoexame, mas também procurarem seus ginecologistas e fazerem exames para o diagnóstico precoce. Nesse sentido, eu convido hoje uma grande amiga minha, doutora Natália Voltan, para estar com a gente e falar um pouco da sua trajetória. É uma guerreira vencedora do câncer de mama e está aqui para abrir um pouco seu coração e contar a sua história para a gente, né, Natália? Sim, Gostaria de agradecer primeiro o convite, né? Fiquei muito feliz quando você me chamou para eu poder contar um pouquinho da minha história, né? Certo. Natália, antes da gente falar da sua história de superação, quero começar pela sua trajetória profissional. Você sempre foi muito envolvida com a saúde da mulher. Conta pra gente um pouco da sua formação e o que te motivou a escolher a ginecologia como especialidade. Bom, eu me formei em 2013, eu fiz medicina na Universidade de Marília. E aí, logo depois, eu já entrei para residência de ginecologia e obstetrícia. Desde a faculdade eu gostava muito assim de atender mulheres, eu me sentia mais à vontade atendendo elas, conseguia conversar mais, examinava melhor, né? O acolhimento era diferente. E a mulher, ela tem muitas fases, né? Vai desde a adolescência, gravidez, puerpério, climatério. Então eu gostava de entender mais sobre isso. Então acho que foi por isso que eu escolhi essa área, né? De ginecologia e obstetrícia. E no seu dia a dia como médica, o que mais te inspira no contato com essas pacientes? Bom, como eu atendo muitas mulheres, eu gosto de conhecer a história delas, gosto de acolher. Cada mulher me traz um sinal, um sintoma diferente, e eu gosto muito que elas se sentem muito à vontade comigo, elas conseguem conversar, conseguem se abrir. Isso me inspira muito, é o que mais me motiva. Muito bem. E como ginecologista, você lida com a prevenção e com o autocuidado, né, Natália? Sim. De que forma esse olhar profissional te ajudou a valorizar ainda mais o diagnóstico precoce e a importância dessa informação? A gente lida com muitas doenças, né? Muitos pacientes, muitas doenças. Então, a gente sabe que quanto antes a gente diagnosticar uma doença, mais cedo a gente começa um tratamento e melhores são as chances de cura, né? Então, a mulher, ela tem que se informar, tem que se conhecer, tem que se prevenir. Isso é muito importante. E para você que lida com isso todos os dias, me conta um pouco como foi em relação ao teu diagnóstico. Foi em que momento da tua vida? Como era que você estava? Foi algum exame que você mesma solicitou? Ou você tem alguma ginecologista que também é colega que faz essa rotina para você? Conta um pouquinho do início ali, dessa descoberta que deve ter sido bem difícil para você. A gente queria entender um pouco como é que foi esse processo. Foi bem difícil. Não tem como, né? Eu tava numa fase da minha vida que eu tava muito atordoada, assim, muito trabalho, muito estresse, ansiedade, demais. E assim, eu já tinha um nódulo na mama, mas eu percebi que ele mudou. Ele era benigno, né? Já tinha feito exames, mas ele mudou. Ele aumentou, ele mudou o formato. Então eu fui atrás pra ver, né? Na verdade, uma colega minha colega que eu faço ultrassom na clínica dela, ela que fez o exame, ela mesma já pediu a biópsia, já fui fazer. Mas fui eu mesmo que vi o meu exame, né? Eu mesmo que peguei o meu exame, eu que vi o diagnóstico, né? Foi um momento bem delicado, porque apesar da gente ser médica, a gente sabe que hoje tem muito tratamento, né? Mas quando é com você, é muito difícil, né? É muito assustador, assim. Tive muito medo, a gente tem muita insegurança, começa a surgir muita dúvida, né? Foi muito difícil de aceitar no começo, foi bem difícil, foi um momento bem delicado. Naquele momento, Natália, você conseguiu manter o equilíbrio como mulher, como médica, como profissional? De onde você tirou tanta força para encarar aquela situação? A primeira coisa, fé.
né? A gente tem que... Eu acredito em Deus, eu acho que independente de qualquer religião, a gente tem que acreditar em Deus, né? Então eu tive muita fé, me ajudou em muito momento. E família é essencial, né? Minha família ficou comigo o tempo todo, desde do diagnóstico até o final de todo o tratamento, toda a minha família. Meu noivo também, que me apoiou demais, não saiu do meu lado. Então, se não fosse por eles, talvez eu não teria conseguido passar por tudo isso. Então, foi essencial. E depois de você ter vivido todo esse processo, o que você considera hoje que foi, assim, o teu maior aprendizado? Eu aprendi muito, assim, como mulher mesmo, né? Eu percebi que eu tenho uma força que eu nem imaginei que eu tivesse, né, para conseguir passar por tudo isso. Aprendi a valorizar pequenas coisas da vida que às vezes a gente não dá valor, né? Aprendi a ter mais calma, mais paciência, me respeitar os meus limites, né, para poder seguir e viver um dia de cada vez. Viver com leveza. Com a leveza. gente sabe, como médica, acho que você viveu junto comigo esse processo de início de carreira, de dar plantão, de se alimentar mal, passar noites de sono. Acho que a história do início de carreira na medicina, ela é um pouco sofrida para todas nós, né? E quando a gente vive uma situação que deixa a gente num momento muito delicado, a gente começa a repensar todas as atitudes, o jeito que a gente está vivendo, como a gente está tratando as pessoas que a gente ama. Eu acho que é bem essa ideia, né, Natália? Sim, é bem essa ideia mesmo. Nossa visão muda em todos os aspectos. E depois desse processo, como você passou a enxergar a medicina e como você ficou acolhendo as suas pacientes, ajudando as suas pacientes, porque imagina, quem mais precisava de ajuda naquele momento era você. E aí você precisa também se manter forte para ajudar as suas pacientes. Como é que foi isso? Bom, primeiro que eu fiquei um período, eu precisei de um tempo para mim, né, para eu me manter no eixo. Organizar a mente. Para me organizar minha mente. Mas depois, quando eu voltei, nosso pensamento é totalmente diferente. A gente consegue acolher melhor a mulher. Não que a gente não fazia isso antes, né? A gente consegue acolher, conversar, mas a gente tem mais sensibilidade, né? Entende melhor os sintomas, consegue acolher de uma forma melhor. É outra visão. Eu te entendo. É igual quando muitas mulheres chegam para mim, por exemplo, que passaram em ginecologistas médicos. O ginecologista médico, por melhor que ele seja, ele nunca vai saber o que é ter um corpo de mulher e uma fisiologia feminina. Então, a gente consegue até compreender melhor o nosso funcionamento por vivermos aquilo. A gente passa por tudo aquilo, né? A gente sabe exatamente o que é uma cólica. A gente sabe tudo, né? Então, acho que isso mudou bastante também. Perfeito. E falando agora de prevenção, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele realmente salva vidas, né? E na sua visão, quais foram os principais sinais de alerta naquele momento que você acha que isso mudou de alguma maneira na sua conduta com os seus pacientes? Hoje você deve ter um feeling muito maior para diagnóstico, já tinha como profissional, mas depois de toda essa vivência, como que você vê hoje isso? Assim, eu acho que primeiro a mulher ela tem que se conhecer, tem que conhecer o seu corpo para saber o que é normal e o que não é, né? Porque às vezes ela não conhece, não vai ter como saber se tem alguma coisa normal ou não, né? Eu realmente fico mais atenta com as minhas pacientes, qualquer coisinha, não tô sentindo alguma coisa aqui, não vamos examinar, fazer exames para ver se tá tudo certinho, né? Mas acho que o principal sintoma é o nódulo mesmo, né? O principal sintoma de câncer de mama é o nódulo na mama palpável, mas tem algumas outras alterações que a mulher tem que ficar atenta, né? Alterações na cor, na textura da pele da mama, coloração às vezes muda, saída de secreção, principalmente sanguinolenta. Então são alguns sintomas que a gente tem que ficar mais atenta. Entendi. Você falou no início que tinha um nódulozinho que fazia o segmento, né? Há quanto tempo você lembra que já tinha esse nódulo? Como é que foi assim esse processo?
Fazia 1 ano, mais ou menos. E aí você vinha só Eu observando. tinha o nódulo, já tinha feito vários exames, né? Tinha feito ultrassom, mamografia, ressonância. Tinha o nódulozinho ali, mas tinha características benignas. O laudo vinha como Bihards de... Bihards 2 mesmo. Normal. Isso é uma Normal. linguagem médica, né? Então, só pra vocês saberem, gente, Bihards 2 a gente considera que é algo normal mesmo. Benigno, e aí, naquele né? momento, só acompanhamento. Só acompanhamento. Uhum. Entendi. Tá, e aí teve um exame específico que aí o Bihards ele aumentou, é isso? Não foi nem no exame, foi eu mesma que percebi. No autoexame. No autoexame. Tá vendo, gente, a importância? No autoexame. Porque eu já conhecia, já sabia que eu tinha o nódulo. Então eu percebi, ele aumentou, ele mudou o formato. Então eu vi que alguma coisa estava estranha. A gente sabe, né? Precisava ter um olhar mais avançado. Aham. E para quem tá passando por um tratamento agora de câncer de mama, que tá na químio, tá sofrendo, né? Vamos dizer assim, tá com essa dor, porque realmente você viver essa experiência deve ser algo que transforma mesmo a sua vida, né? Aquela mulher que acabou de receber o diagnóstico, o que você tem de recado para dar para essas mulheres? Bom, primeiro tem que ter fé, não pode perder a esperança, sempre. Lembrar que a medicina hoje ela tem muitos tratamentos, a medicina está muito avançada, então as chances de cura são altíssimas. Tem que ter muita calma, muita paciência, viver um dia de cada vez. Sempre pensamento positivo, né, em todos os momentos. E eu acho que o principal é você ficar rodeado de pessoas boas, pessoas que te queiram bem. Isso daí com certeza vai fazer toda a diferença. Muito bem. Você foi diagnosticada com quantos anos, Natália? 36. Super jovem, né? E foge até um pouco quando a gente vai para a epidemiologia mesmo da palavra do câncer. Sim. Hoje eu acredito que seja em maior número aqui no Brasil. Sim. Não é isso? Eu acho que, apesar de que hoje muita mulher jovem tá tendo câncer de mama, né? Aumentou. Antes não, geralmente é mais 50 anos, né? Agora, hoje em dia, tá tendo muita mulher. Hoje, o que a medicina fala para esses casos serem um pouco antes do que previsto? O que eu acredito é que seja estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Alimentação errada, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Eu acredito que esse é o principal fator. Entendi. Muito bem. Natália, muito obrigada por compartilhar essa história com tanta sensibilidade. O seu exemplo mostra que coragem e informação caminham lado a lado, não é isso? E para você que nos acompanha, o autocuidado é o primeiro passo para uma vida longa e saudável. Faça seus exames, mantenha sua consulta em dia e não tenha medo de se cuidar. O Outubro Rosa é um lembrete de que prevenção é amor e amor pela vida. Agora vamos para um breve intervalo. Estamos entrevistando a doutora Natália Voltan, médica ginecologista, sobrevivente de câncer de mama. Até já! Falando agora sobre o câncer de mama. Natália, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre a epidemiologia mesmo da doença. A gente sabe que hoje o câncer de mama, ele atinge mulheres mais maduras e antes dos 40 anos a gente sempre solicita como médicas, ginecologistas, ultrassom mamário. A partir dos 40 anos a gente acaba solicitando a mamografia ou uma ressonância também magnética e varia muito para cada caso em particular, né? E os fatores de risco do câncer de mama hoje, a maioria é estilo de vida, a gente sabe. Só 10% dos cânceres de mama realmente tem relação genética. Natália, me conta, no seu caso, foi uma questão genética? Também, né? Eu
eu comecei a fazer os exames antes, né, que não é preconizado. Minha primeira mamografia foi com 35 anos mesmo, né? Tá. Porque eu tenho histórico na família. A minha avó materna, ela teve câncer de mama. Então, por isso que eu já comecei a fazer bem antes o exame, né? Sua avó foi diagnosticada com que idade? Ela era mais velha, não, ela já tinha 70 anos, se eu não me engano. 70 anos. Tá. Que é o mais comum. O mais comum. Né? É o mais comum. Mulher jovem não é tão comum, né? Mas eu já comecei a fazer antes, que não é o ideal. Geralmente o ideal, a mamografia, a gente fazer a partir dos 40 anos, né? Sim. A não ser que a mulher tenha histórico de câncer de mama, então fatores de risco, né? Parentes de primeiro grau, câncer de ovário também é um fator de risco, né? Aí a mulher começa a fazer antes. Né? Foi o que aconteceu com você, né, Natália? Isso, no meu caso. Me conta, o seu tratamento naquele momento inicial, quando você descobriu, primeiro foi logo cirúrgico, você teve que fazer químio, rádio, conta como foi esse processo, você se sentiu à vontade de compartilhar com a gente. Não, eu fiz a cirurgia. A primeira coisa que eu fiz foi a cirurgia, né? Tá. Eu fiz mastectomia. Parcial? Total. Fiz mastectomia total. Qual mama? Do lado esquerdo. Esquerda, certo. Foi em que ano, Natália? Foi 2024. Bem recente, né? Foi em janeiro de 2024. Então eu fiz a cirurgia primeiro e ia depender da cirurgia, do resultado do exame mesmo, da cirúrgico, para eu saber se eu ia fazer químio ou radioterapia, né? Então, assim, depois que eu fiz a cirurgia, ainda fiquei naquela, ai meu Deus, será que eu vou ter que fazer químio ou não? Né? Então foi um período também difícil até sair esse exame, até passar com um oncologista para confirmar, né? Mas eu fiz a cirurgia e depois eu comecei a quimioterapia. Então você fez uma quimio adjuvante. Sim, Entendi. Mais algum dado que você considera relevante contar aqui pra gente, Natália, sobre esse processo? Eu acho que o mais importante é conhecer o corpo, né? Porque no meu caso foi isso. Se eu não me examinasse, não fizesse autoexame, né? Se eu não soubesse o que é normal e o que não é, eu talvez não teria diagnosticado. Às vezes a gente deixa aquilo passar e a hora que você vai ver já não tem mais o que fazer, né? Então o autoexame é muito importante, mas antes a mulher tem que conhecer o corpo, né? Tem que conhecer para poder identificar o que é normal e o que não é. Perfeito. Bom, gente, Natália é uma vencedora do câncer de mama. Estamos aqui falando do Outubro Rosa, dessa campanha linda de conscientização. Acho que escolhemos a pessoa certa para estar com a gente nesse momento. Eu queria te agradecer, Natália. É um prazer te receber aqui na Rede Vivax. Muito orgulho de você, pela sua trajetória, pela sua luta, pela sua força. Tá? Obrigada. E que a partir de hoje você só tenha motivos pra sorrir, minha amiga. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha história com você. Muito obrigada. É isso, mulheres. Cuidem-se. A gente precisa fazer nossa prevenção. Esse é o melhor meio de mantermos a nossa vida sã ao longo dos anos. Tá bom? Você que nos acompanha, o autocuidado é o primeiro passo para uma vida longa e saudável. Faça os seus exames de rotina com o seu ginecologista de confiança. Prevenção é amor à vida. E para mais informações, nos siga nas redes sociais. @Rede Vivax TV Oficial, dra.anamaria com Y Rocha. @doutora.Natália Voltan. É isso, gente. Até logo!